Nós chegamos agora, né, na página 89 da nossa revista, da revista do Milênio, né, da nossa revista Milênio, Chamados para Reinar. Eu convido os irmãos a abrir a sua revista na página 89 e nós vamos ler o texto áureo que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. O texto áureo e o nosso estudo é sobre a polêmica sobre o milênio, parte 2. A primeira parte, o pastor Gedeon Júnior deu estudo nessa sexta-feira. Se os irmãos não puderam estar presentes, foi um estudo maravilhoso. Quem não pôde estar presente, que possa assistir, né, no portal do YouTube, no portal IEPBC Brasil, no YouTube. É um estudo muito importante acerca das posições, né, das posições diferentes do milênio, porque nós também, né, apesar de sermos pré-milenistas, obrigado, minha amada, apesar de sermos pré-milenistas, nós também trazemos aos irmãos, né, algumas informações de como algumas outras pessoas, alguns outros irmãos, algumas outras denominações pensam acerca do milênio, né? Eles têm visões diferentes da visão que nós temos acerca do milênio. E como nós buscamos sempre a base bíblica, né? E aí a gente traz essas posições para os irmãos, porque a gente sabe que não vai afetar a fé de nenhum de nós, né? Então, no estudo de hoje, a base, o texto base, se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11, e a revista está na página 89. O texto áureo, nós vamos ler todos juntos, como nós já fazemos de costume, né? Vamos ler todos juntos o texto áureo. Vamos lá, todos juntos? Que diz assim: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vemos, meus queridos, que o apóstolo Pedro já falava acerca do reinado de Jesus Cristo, né? Então, os apóstolos, todos os apóstolos, trataram sobre o reinado de Jesus Cristo. Jesus Cristo havia falado, ensinado os apóstolos, os de seus discípulos, os apóstolos também, acerca do seu reinado. Na antiguidade, no Antigo Testamento, os profetas já haviam profetizado acerca do reinado do Mashiach, o reinado do Messias, e os apóstolos também, né, tanto Jesus Cristo, nós vimos textos em que Jesus Cristo fala acerca deste reinado, do seu reinado, e vemos também que os apóstolos afirmam acerca do reinado de Jesus Cristo. E na sexta-feira, o pastor Gedeon Júnior nos trouxe sobre o pós-milenismo, né? Nós somos pré-milenistas, né? E o pastor Gedeon Júnior trouxe essa visão do pós-milenismo. Hoje, nós vamos falar acerca do amilenismo. Mas antes de falarmos acerca do amilenismo, abram aí na sua revista, na página 90, o comentário, a introdução, fala acerca da teologia liberal. A teologia liberal. Essa teologia liberal nós não abordamos na revista, porque é uma outra visão, uma outra forma de ver as coisas. Por que nós não abordamos na revista? Principalmente porque a teologia liberal, ela nega a encarnação de Jesus Cristo, ou seja, eles não acreditam na teologia liberal de que Jesus Cristo tenha sido encarnado, né? Não é reencarnação, é encarnação, tá bom, meus amados? Negam a redenção, né? Ou seja, que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Nega a Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Nega os milagres de Jesus. Eles veem como os milagres como algo
que não aconteceram, foram passes de mágicas, né? E negam também que a Bíblia é inerrante ou que seja inspirada por Deus. Então, só daí a gente não tem como abordar, né, um entendimento desse, né? Porque nega tudo que a gente acredita. Nega praticamente o cristianismo todo, né? Tudo que a gente acredita sobre Jesus Cristo, eles negam. Então, o liberalismo teológico, a gente não aborda, não vai abordar, né, para que os irmãos entendam que existe também esse pensamento. Mas esse pensamento não tem como a gente abordar na revista, não tem como nem a gente abordar como estudo, porque nega tudo que diz respeito acerca da nossa fé, né, em Jesus Cristo. Então, não tem como a gente ter um estudo voltado acerca do liberalismo. E foi uma forma, o liberalismo, ele é muito difundido, principalmente ali no século XIX e século XX, né? Principalmente no século XIX, pelas universidades. E aí começam a abordar a Bíblia e a prática cristã meramente como algo filosófico, como uma prática filosófica, uma forma filosófica de ver a vida, de agir com relação às coisas, né? E aí não tem nada de espiritual, não tem nada de Jesus Cristo, não existe a existência de Jesus Cristo. Aí vai negando tudo, né? Vai negando todas as coisas. E, inclusive, meus amados, na teologia, né, nas universidades teológicas, muitas universidades teológicas começaram também a adotar o liberalismo cristão, liberalismo teológico, né, e essa teologia liberal. E muitas universidades, inclusive nessa área da teologia, né, passaram a usar essa forma de entendimento para ensinar. E aí, muitos crentes que começaram a estudar, falando, não, vou fazer teologia, para aprender mais do Senhor, né? E aí iam para algumas faculdades que defendia o liberalismo teológico. O que acontecia? Desviava. Acabava desviando. Por quê? Se não tem Jesus, se não existem milagres, se o cristianismo é uma mera forma de vida sociológica, social, né? E aí a Bíblia não passa de um livro qualquer como qualquer outro livro, aí, né, as pessoas iam para as universidades fazer teologia para aprender do Senhor, acabava era desaprendendo tudo que tinha aprendido, né? Então, por isso que a gente tem o cuidado também de escolher, de passar para os irmãos, de falar para os irmãos a universidade, qual universidade, né, que é melhor para que os irmãos façam, porque acaba realmente trazendo, tem universidades que ainda adotam esse liberalismo teológico. Então, a gente precisa também ter este cuidado, tá certo? Então, só para trazer aqui para os irmãos, por que a gente não entra nesse assunto, não aborda este assunto, não aborda esse tema, não aborda essa forma de visão também na revista, porque vai totalmente contra tudo aquilo que a gente prega acerca de Jesus Cristo. Então, quero pedir ao nosso amado para colocar os slides ali, para que a gente possa dar seguimento, né, no nosso estudo de hoje. E no nosso estudo de hoje, lembrando que na sexta-feira, o pastor Gideon Júnior já abordou a parte do pós-milenismo, né, e nós não vamos repetir hoje, nós não vamos nem recapitular, porque é muito extenso, né? Então, que os irmãos possam assistir. Quem não acompanhou na sexta-feira, assista no portal do YouTube, IEPBC Brasil. Assistam
a aula de sexta-feira, tá certo? Então, só para que a gente tenha uma noção básica dessas três posições acerca do milênio, na verdade, as três posições acerca da interpretação de Apocalipse capítulo 20. Então, existem três posições básicas que interpretam Apocalipse 20 de uma forma diferente. Nós somos pré-milenistas, e como pré-milenistas, nós acreditamos que Jesus Cristo volta antes do milênio. Amém? Então, antes dos 1000 anos, Jesus Cristo volta. O retorno, a volta de Jesus, né, ela acontece ali a partir do arrebatamento da igreja, e ela se completa na vinda em que Jesus Cristo pisa na terra. Então, é Jesus Cristo que volta e é Jesus Cristo que implanta o reinado milenar. É o Jesus Cristo que implanta o reinado de 1000 anos. Né? E aí nós sabemos que existem um outro grupo que pensa diferente de nós, né? Que pensa que é a igreja que implanta os 1000 anos, é a igreja que implanta o milênio. Nós vamos ver, né? Nós já começamos a ver que não é bem assim na sexta-feira, tá certo? Então, pré-milenismo crê de que forma? Que é Jesus Cristo que volta e que é Jesus Cristo que implanta o milênio, porque a igreja não tem condições de fazer todas as mudanças que irão acontecer durante o reinado milenar. É muita coisa, nós estudamos, é muita coisa que acontece e que a igreja não tem essa capacidade toda, né, de fazer tudo isso acontecer. Tá bom? O pós-milenismo, o que eles acreditam? O pós-milenista, ele acredita que Jesus Cristo volta, o quê? Depois que a igreja implanta o milênio. Ou seja, é a igreja que implanta o reinado, é a igreja que traz o reinado, né, para a terra, é a igreja que implanta o reinado. E aí Jesus Cristo, depois que a igreja implanta o reinado, é que Jesus Cristo volta. No ápice, né, deste reinado da igreja, no ápice em que a igreja está reinando, é que Jesus Cristo volta. Por que começou a ter esse pensamento? Nós vimos no texto áureo que já os apóstolos, Jesus Cristo, os apóstolos, já falavam acerca da volta de Jesus Cristo, falava do reinado de Jesus Cristo, né? E o reinado era de Jesus Cristo. Aí, por que alguns começam a interpretar de que é a igreja que vai implantar o reinado, que é a igreja que implanta o reinado? Primeiro, que alguns começam a pensar que Jesus Cristo está demorando demais. Não, Jesus Cristo está demorando. Pedro chega a falar isso na sua segunda carta, né, lá no capítulo 3. Pedro chega a mencionar isso. Fala, olha, tem gente que está falando que Jesus Cristo está demorando demais. Jesus Cristo está demorando a vir, não sei o que, aí começa a perder a esperança. Muitos começam a afastar do cristianismo, porque começam a achar, não, Jesus Cristo prometeu que ia voltar, não voltou até agora, né? Então está demorando demais, então aquela promessa não vale nada, né? E aí começam a se afastar, ou começam a ensinar de forma diferente, que aí Pedro também questiona, fala, olha, tem muitos ensinando errado, tem mestres, tem pessoas mestres ensinando de forma errada. Cuidado, tenham cuidado com esses falsos mestres que estão aparecendo. E aí, meus amados, começa a ter esse pensamento, Jesus está demorando. E aí vai passando-se o tempo vai passando, a igreja é perseguida, a igreja deixa de ser perseguida, e o que acontece? A igreja passa a fazer parte do Império Romano. E aí, depois do Império Romano, a igreja continua liderando. A igreja que coloca rei, a igreja que estabelece quem vai ser rei, quem vai deixar de ser rei. A igreja toma conta de tudo. E aí, o que acontece? Aí as pessoas começam a falar, opa, então não é Jesus que implanta o reinado, é a igreja que implanta o reinado, né? E aí começa a ter esse pensamento, esse entendimento de que a igreja é que implantaria o reinado. Então, essa ideia, né, de que é a igreja que implanta o reinado de Jesus
ela nasceu nesse período. Esse pensamento nasce exatamente nesse período da história, tá certo? E o amilenismo? O amilenismo, né? Esse significa não. Então, não milenismo, ou não milênio. Ou seja, não existirá um milênio. Não existirá um reinado de 1000 anos de Jesus Cristo. Então, o amilenismo é a negação da existência de um reinado milenar de Jesus Cristo. Então, são essas 3 posições principais que existem acerca da interpretação de Apocalipse 20. Então, na interpretação de Apocalipse 20, temos nós, pré-milenistas, né, que a gente se baseia em, além de Apocalipse 20, diversos textos proféticos que falam do reinado de Jesus Cristo. Tem o pós-milenismo e tem o amilenismo. Pré-milenismo, nós já estudamos a revista inteira. Pós-milenismo, o pastor Gedeon Júnior falou na sexta-feira. Hoje nós vamos abordar o amilenismo. Então, na sua revista, na página 90, no item 2, começa a falar aí acerca do amilenismo. E aí, um dos itens que o amilenista acredita é que sempre haverá o bem e o mal, segundo o parágrafo, sendo que o conflito entre ambos se intensificará perto do fim, culminando na aparição do anticristo. Somente então Jesus Cristo volta e acontece a ressurreição, o julgamento de todos os crentes incrédulos e cada qual conduzidos ao estado eterno, seja para a alegria ou seja para o sofrimento. Então, o amilenista, ele crê da seguinte forma: o bem e o mal sempre existiu, sempre vai existir. Só que vai chegar um momento que essa luta do bem e do mal vai se intensificar e o resultado vai ser a grande tribulação, com a aparição do anticristo, né? E aí, no final desse período do anticristo, Jesus Cristo volta e Jesus Cristo... aí já acontece a volta de Jesus Cristo, já acontece simultaneamente a ressurreição dos mortos, acontece simultaneamente o juízo final e acontece simultaneamente já a entrada para a vida eterna, ou para a eternidade, como nós chamamos. Ou seja, tudo acontece de uma vez só. Acreditam, né, que quando Jesus Cristo pisa no Monte das Oliveiras, e o Adventismo é um dos que defendem essa posição, de que quando Jesus Cristo pisa no Monte das Oliveiras, ali já acontece o juízo final, já acontece o julgamento de todo mundo, já se estabelece quem é que vai direto para o lago de fogo e enxofre, quem vai viver a eternidade, né? Passa ali direto já para a eternidade. Então, tudo acontece de uma vez só. Então, a milenista crê dessa forma, ou seja, não milênio, não existe 1000 anos, não existe um reinado de 1000 anos de Jesus Cristo nessa terra. Por quê? Porque quando Jesus Cristo volta, já acontece o juízo final, já acontece, já manda todo mundo ali para quem vai para o lago de fogo e enxofre, e aí quem foi salvo já vai para a eternidade, entra para a vida eterna, né? Essa é a posição do amilenismo. Bom, então na interpretação que nós vimos, na nossa revista, ela aborda 5 questões principais acerca tanto do pré-milenismo, do pós-milenismo e do amilenismo. Observem lá, por exemplo, na questão 1, a prisão de Satanás. Nós acreditamos que a prisão de Satanás ela é o quê?
futura. Por quê? Satanás está preso hoje. O que vocês acham? Satanás está preso? Está soltinho, né? Está soltinho. Está solto ou não está? Está aprontando ou não está? Apronta muito ou não apronta? Então, Satanás está muito solto, não está? Então, nós, como pré-milenistas, nós acreditamos, primeiro, que a prisão de Satanás vai acontecer no futuro, como a Bíblia prevê em Apocalipse 20. Né? Já no início do texto, lá de Apocalipse 20, diz que Satanás será preso. Será preso. Né? Para o pós-milenista, como o pastor Gedeon Júnior já mencionou, né? A primeira visão que eles tinham era que essa prisão ela acontece, ela já está no presente. Desde a primeira vinda de Jesus Cristo, Satanás já teria sido preso ali. Né? E há alguns textos bíblicos, inclusive, que o pastor Gedeon Júnior mencionou acerca de que os pós-milenistas adotam para pensar dessa forma, para imaginar dessa forma, de que Satanás, desde a primeira vinda de Jesus Cristo, Satanás já estaria preso. Observem que no pós-milenismo ela está presente e futura. Por quê? Porque algumas coisas começam a acontecer e aí o pós-milenista precisa adaptar a visão aos acontecimentos. Então, como eles têm aquela visão inicial de que a igreja vai reinar, isso que reina, porque a igreja já está reinando, isso e aquilo outro, por causa dos acontecimentos naquele momento, né? Império Romano, conversão, o Império Romano adotando o cristianismo, né? E aí começa a falar, não, então agora nós já estamos no reinado de Jesus Cristo. Então eles adaptaram a palavra de Deus ao que estava acontecendo. E aí, eles têm essa interpretação de que Satanás estaria preso, já desde a primeira vinda. Só que aí se começa a observar, a história vai mudando, né? As coisas vão acontecendo de forma diferente, porque naquele momento de que a igreja foi perseguida, né, durante algum tempo, e aí, de repente, vem aquela paz. E não só a paz, de repente a igreja passa a ter também comando, né, no governo. E aí eles falam, não, espera aí, a igreja é que reina. Né? E aí eles adaptaram a visão. Só que algumas outras coisas passam a acontecer. E aí, o que faz? Tem que mudar a visão, né? Se eles mudaram com o decorrer da história, com os acontecimentos, quando os acontecimentos mudam, a visão também precisa mudar. E aí começa a acreditar de que forma? De que a prisão, alguns grupos, né, do pós-milenismo começam a acreditar que a prisão de Satanás seria futura. Por quê? Principalmente por causa no século XX, tem a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Como é que você explica Satanás preso e o reinado da igreja com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Milhões de pessoas morrendo. Milhões de pessoas passando fome. A gente olha pelo lado judaico, mas vamos olhar por toda a guerra. Olha, por exemplo, lá no Japão, quando a bomba foi lançada, a bomba atômica foi lançada, milhares de pessoas morreram e milhares de pessoas ficaram doentes, né? Morreram queimadas. Alguém já viu alguma imagem do que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki? Vocês já viram? Né? Não era terrível? Como é que você explica o reinado da igreja e a prisão de Satanás? Não tem como explicar. E aí o que acontece? Precisa mudar a interpretação, precisa mudar a visão. Como tinham mudado anteriormente, muda-se de novo. Então, alguns
dos pós-milenistas começam a pensar de forma diferente também que a prisão de Satanás seria futura. No item 2, a primeira ressurreição, ela é física para nós, pré-milenistas, né? Nós já vimos um estudo só sobre a primeira ressurreição. Para o pós-milenista, ela é espiritual, ou seja, ela acontece no novo nascimento, quando a pessoa se converte, quando a pessoa aceita Jesus, ali já acontece a primeira ressurreição, né? Item 3, duração dos 1000 anos. Para nós, pré-milenistas, ela é literal, ou seja, 1000 anos significa 1000 anos. Sim ou não? Né? 1000 anos significa 1000 anos. Vamos repetir? 1000 anos significa 1000 anos. Então, na Bíblia, lá em Apocalipse 20, fala 6 vezes 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Por quê? Porque 1000 anos significa 1000 anos, e é Jesus Cristo falando. Então, 1000 anos significa 1000 anos. Para o pós-milenista, aí também eles tiveram que mudar, né? Alguns, no início, era simbólico, né? Não, 1000 anos não é 1000 anos, é um longo tempo, é a igreja que reina, isso e aquilo outro. Só que depois também eles começam a ver que também pode ser que seja literal, exatamente porque a história muda, os acontecimentos mudam e eles precisam mudar a visão, porque eles mudaram, porque as coisas mudaram, então eles agora precisam adaptar. Item 4, local do reino. A gente acredita, nós pré-milenistas, nós acreditamos que o local do reino de Jesus é aqui na terra, que Jesus vem e reina durante 1000 anos aqui na terra. Para o pós-milenista, alguns pensam que eles defendem que é na terra e no céu, ou seja, o reinado de Jesus Cristo, como está acontecendo já agora, ela é no céu e na terra, ou seja, Jesus está reinando, ele está no céu, mas o reinado também está estabelecido pela igreja na terra, certo? E a cronologia de Apocalipse, capítulo 19 e 20, para nós é sequencial, ou seja, é uma sequência. O capítulo 20 é uma sequência do capítulo 19. Tá? E para o pós-milenista, aí eles aí também tiveram que fazer uma mudança, né? Agora, o amilenismo, que é o nosso estudo de hoje. E o amilenismo? Como é que esses 5 itens é defendido pelo amilenista? O amilenismo, na verdade, eles pegam todos os textos, todos os estudos, todos os livros acerca do pré-milenismo, e aí eles pegaram todo aquele estudo, todo aquele conhecimento defendido pelo pré-milenista e falam, então nós vamos ser do contrário. Nós vamos ser do contra. Vocês conhecem alguém que é do contra? Vocês já viram alguém que é do contra? Você já entrou em debate, em embate com alguém que é do contra? Se você falar A, a pessoa vai falar B. Não importa o que seja o assunto, sempre vai ser do contra. Né? Sempre vai ser do contra. Não importa o que seja, sempre vai se posicionar contrário. Então é aquela pessoa que está ali prestando atenção em tudo e tal. Quando você fala alguma coisa, fica só esperando você falar alguma coisa. Quando você fala alguma coisa, a pessoa fala diferente. Não, não era assim. É o contrário. É só para ser do contra. Se você, de repente, e aí você pega e defende, de repente, aquela opinião, depois, né? Não na mesma hora, presta atenção. Se você pegar aquela opinião daquela pessoa que falou naquela hora, você pegar depois, usar aquela mesma opinião dela e falar, você fala, é isso, é isso, é isso. Ela vai falar, não é assim não. Não é assim não. Ela mesma vai se contradizer. Por quê? Porque ela vai estar sempre contra ao que você falar, ao seu argumento. É o posicionamento do contra, né? Está sempre na posição contrária. Então, o amilenismo faz exatamente isso.
pegou todos os estudos, todos os livros, tudo que foi contado acerca do pré-milenismo, ele fala, eu sou do contra. Então, se nós, pré-milenistas, nós falamos, não, a prisão de Satanás é no futuro, Satanás não está preso agora. Aí o que é que a milenismo fala? Satanás está preso agora. Aí a gente pré-milenista fala, a primeira ressurreição, ela é física, ela vai acontecer fisicamente, porque a Bíblia mostra que é a ressurreição física. Aí o amilenismo pega, eu sou do contra, eu vou falar o quê? Que a ressurreição é espiritual. A primeira ressurreição é espiritual. Ela é um novo nascimento do crente. Ela é quando o crente aceita, quando a pessoa aceita Jesus e se torna crente, ali no novo nascimento, ali já é a primeira ressurreição. E aí fala de uma forma bem bonita, né? Bem elegante, com palavras bem eloquentes, bem elaboradas. E aí as pessoas falam, olha, que bonito, que coisa bonita, que coisa linda. É espiritual, é um novo nascimento, é quando o crente nasce, é quando a pessoa nasce. É quando acontece um novo nascimento, é quando a pessoa aceita Jesus. É a primeira ressurreição. Né? E aí parece que é aquilo mesmo. Parece que é aquilo mesmo. Então, mas é só para ser do contra. Nós, pré-milenistas, nós acreditamos, no item 3, que a duração dos 1000 anos, ela é o quê? Literal, ou seja, 1000 anos significa... vocês aprenderam direitinho. 1000 anos significa 1000 anos. Para o amilenista, se nós defendemos que é literal, o amilenista vai falar o quê? Não é literal. É simbólico. 1000 anos não significa 1000 anos. 1000 anos é simbólico, significa um longo período de tempo. E aí, novamente, eles usam palavras bonitas, palavras eloquentes, né? E aí convence muita gente. O local do reino de Jesus, o local do reino para nós é na terra. Jesus Cristo vai pisar na terra e vai começar o reinado de Jesus quando ele estiver presente aqui na terra. O reinado de Jesus é físico, é com Jesus Cristo presente na terra. Vão haver grandes transformações, grandes mudanças. E essas mudanças, nós vimos que é inclusive mudanças físicas, mudanças na estrutura física da terra, que são impossíveis de acontecer, que nunca aconteceram. E essas mudanças vão acontecer na volta de Jesus Cristo. Vai ser na terra. Mas, se nós defendemos que é na terra, então o amilenista vai falar o quê? É do contra. É do contra. Se é do contra, então, se vocês falam que é na terra, então nós vamos falar que é no céu. Pronto. Acabou. No item 5, a cronologia de Apocalipse 20, 19 e 20, ou seja, a sequência, que é sequencial. Nós, pré-milenistas, acreditamos que ela é sequencial. Capítulo 20 é sequência do capítulo 19. Ou seja, na verdade, os textos de Apocalipse, né, ali, principalmente do capítulo 6 em diante, é uma sequência. É uma sequência. Um item após o outro. Abre o primeiro selo, depois abre o segundo selo. Se não é sequência isso, eu não sei o que é. Abre o primeiro selo, abre o segundo selo, abre o terceiro selo, abre-se o quarto selo, abre o quinto selo. Mas isso não é sequência, não? Se isso não for sequência, eu não entendo o que é sequência. Né? Toca-se a primeira trombeta, toca-se a segunda trombeta, quarta, terceira, quarta, quinta. Não é sequência? Primeiro cálice, segundo, terceiro, quinto. Não é sequência? Se não é sequência, eu não sei o que é sequência. Mas aí o amilenista fala o quê? Não.
Se os pré-milenistas defendem que é sequencial, então nós, amilenistas, defendemos o contrário. É uma recapitulação, ou seja, é cíclico, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, ela está sempre acontecendo dessa forma. Então, não é uma sequência, ela é cíclica, né? Vai e volta no mesmo item, vai e volta no mesmo ponto. Tá bom? Então, é assim que o amilenismo defende esses 5 itens que foram vistos também na aula de sexta-feira. Tá? Mas, além desses 5 itens, o amilenismo tem algumas outras posições. Então, como nós já estudamos aqueles 5 itens falando sobre o pós-milenismo na sexta-feira, nós já vimos aqueles 5 itens, então hoje nós vamos ver algumas coisas diferentes acerca do amilenismo. Então, aqueles 5 itens já foram vistos amplamente, estudados amplamente na sexta-feira. Hoje nós vamos ver algumas coisas a mais que o amilenismo também defende. Uma das questões, está aí na página 91, item 2.1, fala acerca do silêncio de Jesus sobre os 1000 anos. O que isso significa, pastor? Quer dizer o seguinte, quer dizer que Jesus Cristo, eles dizem, né, os amilenistas dizem, que Jesus Cristo não falou nada sobre o reinado dele aqui na terra. Jesus Cristo não falou nada. Então, eles defendem essa posição. Não, Jesus Cristo não falou nada sobre o reinado dele aqui na terra. Então, não vai haver o reinado de 1000 anos. Tá certo? Então, é isso que eles pensam. E aí, meus amados, nós temos alguns textos que mostram Jesus Cristo falando acerca do reino. De Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 20, versículo 20 a 23, Jesus Cristo falando, né, quando a mãe de Tiago e João chega para Jesus Cristo e fala: olha, mestre, permita que os meus filhos, no seu reino, um assente à tua direita e o outro assente à tua esquerda. Pedido de mãe, né? Pedido de mãe. Que mãe que não quer os melhores lugares para os seus filhos, né? Então, pedido de mãe. O que Jesus Cristo fala? Jesus Cristo fala que não vai ter reino? Jesus Cristo fala: não vai ter reino. Eu não vou reinar. O que Jesus Cristo fala? Jesus Cristo fala para ela: olha, estes lugares estão reservados por Deus o Pai. Então, Jesus Cristo reafirma para aquela mãe que haverá sim um reino e que ele, Jesus Cristo, será o rei. Jesus não negou. Jesus afirmou que vai ter um reino e que ele é o rei. A mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala: permita que um sente. O que ela está falando? Ela reconhece que Jesus Cristo vai ser rei e que Jesus Cristo vai assentar num trono. Aquela mãe reconhece que Jesus Cristo é o rei e que Jesus Cristo vai sentar num trono fisicamente. Ela não está falando de forma espiritual. Ou de forma simbólica, vou usar simbólico, viu, meus amados? Ela não está falando de forma simbólica, porque às vezes a gente fala que é espiritual e aí se torna uma discussão muito grande, né? Então, às vezes, usar o termo espiritual parece que está negando a espiritualidade, ou afirmando que se é espiritual é aquilo que nós devemos abraçar. Então, vamos usar o termo simbólico, tá? Aquela mãe, ela não está falando simbolicamente. Aquela mãe não está chegando, olha, eu quero uma posição melhor para os meus filhos, simbolicamente.
Não, ela chega primeiro e fala: mestre, permita que os meus filhos, os meus 2 filhos, um sente à tua direita e outro sente à tua esquerda no teu reino. Ela está falando de que Jesus Cristo iria sentar no trono. E quem senta no trono é rei. Quem senta no trono é rei. E aí ela pede para um filho sentar à direita e outro filho sentar à esquerda, para ter uma posição de destaque. Né? E aí o que Jesus Cristo responde? Jesus Cristo fala: não, não vai ter reino. Esquece. Esse reino não vai existir. Esse reino, na verdade, ele é espiritual. Você não está entendendo. Jesus Cristo fala isso? O que Jesus Cristo fala? Mulher, é o seguinte: estes lugares realmente têm um lugar à minha direita e um lugar à minha esquerda. Mas estes lugares estão reservados por Deus o Pai. Deus o Pai é que define. Deus o Pai é que decide. Não sou eu, não. É Deus o Pai. Aí Jesus Cristo passa o problema para Deus o Pai. Tá certo? Tá bom? Só para os irmãos entenderem. Jesus Cristo passou, é Deus o Pai. É Deus o Pai que define, que decide isso aí. Então Jesus Cristo não negou o reinado. Jesus Cristo afirma que ele vai reinar, que ele vai assentar no trono. E nós temos também Atos capítulo 1, versículo 6, que é quando Jesus Cristo já ressuscitado, passa 40 dias ali com os discípulos, e aí alguns discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus ressuscitou, né? Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra, agora todo o poder me é dado nos céus e na terra. E aí os discípulos ficam eufóricos. E aí alguns falam: mestre, é agora que o Senhor vai colocar, vai implantar o reinado de Israel, vai devolver o reinado de Israel, é agora. O reinado do Messias, é agora. Aí Jesus Cristo, de novo, ele nega. Jesus Cristo não negou que vai haver um reinado. Jesus Cristo só fala o seguinte: esse tempo, o mesmo que ele fala para aquela mãe, ele fala agora para os discípulos: esse tempo está nas mãos de Deus o Pai. O momento que isso vai acontecer está nas mãos de Deus o Pai. Jesus não fala que não vai haver reino. Jesus Cristo só fala que está na mão de Deus o Pai o momento que vai acontecer. Então não existe silêncio de Jesus, como os amilenistas defendem. Jesus Cristo não fez silêncio. Jesus Cristo, ele fala do reino. E ele fala que ele vai ser rei. E ele fala do momento que vai reinar nessa terra. Então, o argumento de que Jesus Cristo faz silêncio é um argumento errado. Né? É um argumento errado. Item 2.2, a epístola de Barnabé. A epístola de Barnabé. A epístola de Barnabé é ali, final do século I, é um texto muito antigo, final do século I, início do segundo século. Só que não é um texto que foi canonizado, ou seja, que não se tornou canônico. Não faz parte da Bíblia, nem da Bíblia católica. Não é um texto canônico. E um dos motivos pelo qual o texto não é canônico é porque não se reconhece que o autor desse texto tenha sido realmente Barnabé, né? Tenha sido Barnabé. Então, um dos motivos é esse. Um outro grande motivo, porque esse escrito, que realmente é um escrito antigo, né, não foi incluído como algo canônico, é que ele pega e faz uma interpretação
alegórica ou simbólica do Antigo Testamento. E aí, essa interpretação alegórica foi rejeitada, inclusive, pela Igreja Católica. A interpretação, e aí começa, aí nesse texto, né, nessa epístola de Barnabé, traz uma visão de que as coisas ali do Antigo Testamento eram tudo espiritualizadas, ou seja, simbólicas, e se referiam à igreja, estavam se referindo à igreja. E que o povo de Israel, olha só, que o povo de Israel deixou de ser o povo de Deus, e a igreja substitui a nação de Israel como povo de Deus. Então a igreja passa a substituir a nação de Israel como povo de Deus, e o povo de Israel é deixado de lado. Então todos os textos bíblicos do Antigo Testamento são analisados, que quando fala acerca de Israel, e aí começa a se utilizar também, que surge também, que a gente tem também texto que fala sobre isso no Novo Testamento, mas aí começa a ensinar que quando se trata de Israel, está falando do Israel, do novo Israel de Deus, que esse novo Israel de Deus seria a igreja. Era a interpretação dada. E aí Crominga ele é um pré-milenista, e aí ele começa a usar também a epístola de Barnabé para demonstrar essas questões, que é defendida pelo amilenista, para observar os textos antigos, os textos do Antigo Testamento, como textos simbólicos. Textos simbólicos. Então, toda vez que no Antigo Testamento falar de Israel, é para pegar esse texto e falar, aqui no legado de Israel se coloca a igreja. Porque Israel foi deixado de lado, o povo de Israel foi deixado de lado, e agora o povo de Deus é a igreja. E o que Paulo fala no capítulo 11, lá em Romanos? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, ele fala o seguinte, olha, será que Deus abandonou o seu povo? Será que Deus rejeitou a Israel? E aí, mesmo Paulo, ele responde, ele fala, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala isso. Ele fala que Deus não rejeitou a nação de Israel como seu povo, mas que, neste momento, Deus está tratando com o povo gentil, trazendo a sua palavra, o seu conhecimento ao povo gentil, para que o povo gentil conheça Jesus Cristo, receba Jesus Cristo como seu Salvador. Mas vai chegar um momento novamente que essa nação de Israel, esse povo de Israel, vai ser novamente restabelecida e restaurada como povo de Deus nessa terra. Paulo fala isso. Então, os textos proféticos acerca da nação de Israel, acerca do povo de Israel, que foram profetizados lá no passado, acerca de Abraão, Isaac, Jacó, que Deus prometeu a terra, Deus prometeu aquela terra que hoje é chamada terra da Palestina, né?
A gente não vai aprofundar nesse item, mas até o termo Palestina passou a ser usado muito tempo depois, né, no período do Império Romano, para confrontar o povo de Israel. Para confrontar o povo de Israel. Mas nós não vamos entrar nessa questão histórica. Mas foi um nome dado pelos romanos, aquele território, para exatamente confrontar o povo de Israel, para afrontar o povo de Israel, tá certo? Mas aquele território percorrido por Abraão, que Deus falou, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu vou te dar. E aí Abraão percorre todo um território. Esse território percorrido por Abraão vai ser restaurado por Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar. Jesus Cristo vai cumprir a sua palavra. E a gente conhece o Senhor. A gente sabe quem é esse Deus que nós servimos. E Deus cumpre ou não cumpre a palavra que Ele dá? Deus cumpre ou não cumpre, meus irmãos? Cumpre. Então você pode crer neste dia, nesta manhã, ou que você estiver vendo essa mensagem, a palavra que Deus deu para você, Ele vai cumprir, porque Ele vela por cumprir a sua palavra. Deus vela por cumprir a sua palavra. A palavra do Senhor que está escrita aqui, que nós temos de Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito aqui, o que não foi cumprido ainda, o Senhor vai cumprir. O Senhor vai cumprir. Viu, meus amados? Então, essa questão da epístola de Barnabé, que é usada pelos amilenistas para trazer essa simbologia, tudo que não é simbólico, é simbólico, é simbólico, é simbólico, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente, muitas vezes, sim, a gente usa de forma espiritual alguns textos bíblicos, alguns textos do Antigo Testamento, alguns textos também do Novo Testamento. A gente vê de forma espiritual, por exemplo, o texto de Ezequiel, acho que é Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos, não é isso? Não é? Ezequiel 37. Fala do vale de ossos secos. E a gente usa esse texto para a gente falar que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode trazer um renovo espiritual, que o Senhor pode mudar uma vida que está seca, que está abatida, que está aflita, que não encontra solução em nada, mas que se o Senhor Jesus Cristo entrar, que se o Espírito Santo entrar, pela palavra do profeta, pela palavra daquele que ministra a palavra do Senhor, pela palavra daquele que está levando a palavra de Deus, a gente precisa só falar, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há salvação? Mas como ouvirão se não há quem pregue? A gente só precisa falar. Abra a tua boca e fala. Abra a tua boca e fala. O Senhor está trazendo algo específico para alguns corações. Abra a tua boca e fala. Não desista. Tem alguém hoje pensando em desistir de falar para seus entes, para seus parentes, familiares, para amigos, achando que não tem mais solução, que não adianta falar mais. Mas o Senhor está falando hoje contigo. Abra a tua boca e fala. Profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Porque o Senhor, pelo seu Espírito Santo, Ele tem poder para transformar. O Senhor tem poder para mudar. E o Senhor continua fazendo isso hoje. Amém? Meus amados, então, nós temos essa questão em que nós também podemos sim analisar textos bíblicos de forma espiritualizada,
mas que nós sabemos sim que existem textos bíblicos proféticos que tratam da palavra de Deus, de promessas de Deus, e que Deus irá cumprir, e que a nação de Israel não deixou de ser nação de Israel, e não deixou de ser povo de Deus, mas que, como Paulo fala, existe um remanescente. Sempre houve um remanescente. Sempre houve um remanescente no povo de Israel. Existe um remanescente hoje no povo de Israel. E na volta de Jesus também haverá um remanescente do povo de Israel. E esse remanescente vai clamar ao Senhor no final da grande tribulação. E Jesus Cristo vai voltar para resgatar o seu povo. A aliança do Senhor. Existem alianças que Deus irá cumprir também nesse período. E tem 2.3 na revista, página 92. Aplicação do método alegórico. Eu não gosto muito, eu prefiro usar simbólico, né, que coloca espiritualizado. E a filosofia platônica, o método alegórico ou simbólico, e a filosofia grega. Essa aplicação, né, nós já falamos aqui sobre essa aplicação, que ela é utilizada ali já nos textos de Barnabé, essa aplicação simbólica, essa aplicação alegórica, já usada naquele período, do final do primeiro século, início do segundo século. E essa aplicação simbólica, ela é observada principalmente por causa da filosofia grega. Ou seja, para alinhar a palavra de Deus com a filosofia grega que estava se espalhando por toda a terra. Até hoje nas universidades se estuda a filosofia grega, sim ou não? Né? Quem não conhece Platão? Quem nunca ouviu falar? Né? Quem nunca ouviu falar de Aristóteles? Né? Até hoje se utiliza da filosofia grega nas universidades. E aí o que acontece, meus amados? Para adaptar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com a filosofia grega, começa a analisar, falar, não, os textos da Bíblia não são sagrados, são simbólicos. E aí começa a observar esses textos de uma forma apenas simbólica, porque precisa alinhar a Bíblia com a filosofia grega. E aí, observe uma coisa muito sensível. Há alguns dias atrás, foi divulgado na mídia uma matéria sobre o crescimento das igrejas evangélicas. O crescimento das igrejas evangélicas. Aí essa matéria, ela mostrou que a única importância das igrejas evangélicas era a questão social. E essa matéria reconhecia que as igrejas evangélicas têm um papel social muito importante. Muito importante. Porque fazia com que as pessoas que eram marginalizadas, elas podem passar então por uma sociedade, podem fazer parte de uma sociedade, pode ter uma importância num grupo social, e isso e aquilo outro. Tudo questão na pessoa que está passando, às vezes, por uma necessidade
financeira. Aí naquele meio ali da igreja evangélica, ela consegue aquele recurso, às vezes está devendo um aluguel, por exemplo. E aí aquela mãe solteira, devendo o aluguel, entra na igreja evangélica, começa a fazer parte da igreja evangélica, e aí a igreja se reúne para ajudar aquela mãe solteira, e aí ajuda, e ela paga o aluguel. Nossa, parece até uma matéria bonita, não parece? Parece ou não? Você fala, nossa, olha só, está falando dos evangélicos, está reconhecendo o papel. Não, meus amados, eu não estou falando que a gente não deva fazer trabalhos sociais. Não, pelo contrário. Eu sou dos que mais é a favor do nosso papel social. Eu sou dos que mais defendem o trabalho social. Aqui o Paulo Henrique, que além de ser meu sobrinho, congregou comigo ali no Pedregal, trabalhou comigo durante o período que eu pastoreei ali no Pedregal. Nós fizemos ou não fizemos muitos trabalhos sociais. É preciso sim que a igreja faça trabalho social, mas é só isso? É só isso que a igreja representa? É só esse papel que as igrejas evangélicas têm? Só o papel social? É só isso? E a mudança que Jesus Cristo traz na vida das pessoas, e a salvação, e a promessa de vida eterna. Esse é o principal papel da igreja. Anunciar o evangelho, as boas novas de salvação. Não é só a questão social. A questão social é mais uma forma da gente alcançar as vidas, não é, pastora Vera? Da gente alcançar as vidas, de falar do evangelho, de falar do amor de Cristo, de falar do amor de Deus. Então, essa aplicação simbólica, né, meramente simbólica dos textos bíblicos, para alinhar com a forma grega, com a filosofia grega, né? E aí a gente sabe que essa filosofia não está alinhada com a palavra de Deus. Não está alinhada com a palavra de Deus. Às vezes a gente vê muitas pessoas tentando, eu mesmo no trabalho constantemente, tem pessoas tentando, mais isso, mais aquilo outro, tentando argumentar a palavra de Deus conforme a filosofia, as filosofias vãs. E essas filosofias que passam. Mas como a palavra, o Senhor mesmo fala, céus e terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão, não hão de passar. Amém? Item 4. Aí uma outra coisa que os amilenistas defendem, está no item 2.4, os reformadores adotaram o amilenismo romano. E aí diz que a igreja romana não fez nenhum avanço significativo na doutrina depois de Agostinho. E sem tentar fazer nenhuma crítica à reforma protestante, é seguro concluir que os primeiros anos do protestantismo manteve muito da visão agostiniana. E isso é verdade, meus amados. Na reforma protestante, não houve nenhuma mudança nessa linha com relação ao amilenismo. Por quê? Porque ser pré-milenista na época se tornou, a pessoa que era pré-milenista, ela era identificada como herege. E podia ser até morta. Podia ser morta. Podia ser morto. Quem defendesse a visão pré-milenista, ou seja, que o reinado de Jesus não estava acontecendo naquele momento, que o reinado de Jesus Cristo viria depois no futuro, e era Jesus que iria reinar,
e era Jesus que iria implantar o seu reino. Se alguém pregasse dessa forma, era tido como herege. E aí, na Reforma Protestante, infelizmente, os reformadores mantiveram essa posição. Mantiveram a posição de quê? Do amilenismo, ou do pós-milenismo. De que não, o reinado de Jesus Cristo era naquele momento, naquele período, ou no período também atual. Tá certo? Então, um dos argumentos do amilenismo, é que os reformadores mantiveram essa posição. E aí, alguns dos reformadores, a gente pode citar os principais: Calvino. Alguém já ouviu falar sobre o calvinismo? Já ouviram falar, né? Algumas igrejas são calvinistas. Lutero, um dos grandes nomes da Reforma Protestante, se não o maior nome da Reforma Protestante, né? Também manteve esse pensamento do amilenismo. Melanchthon também manteve o pensamento do amilenismo, porque os reformadores buscaram modificar basicamente a questão. É claro que Lutero defendeu, acho que 90 teses, né? Ele defende 90 teses. Só que entre essas teses não está essa questão do pré-milenismo, do reinado de Jesus Cristo fisicamente na Terra. E aí a gente vê exatamente o motivo pelo qual eles mantiveram, porque naquele momento, naquele período, a igreja tinha ainda uma grande importância social. Uma grande importância social. E nessa grande importância social, a igreja determinava, inclusive tinha decisões em cima dos governos. Então, pensar de forma diferente era se tornar herege, tá certo? Então, realmente, os reformadores, aqueles que participaram da Reforma Protestante, mantiveram essa ideia de Agostinho do amilenismo, tá certo? Para finalizar, item 2.5, a perspectiva do milênio celestial. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Este é um dos textos usado pelos amilenistas para defender essa posição. A perspectiva do milênio celestial. Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 14, é o contrário, né? Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que diz assim: Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Alguns textos dizem dormem, né? Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Os amilenistas pegam esse texto isoladamente para argumentar sobre uma questão que a gente tem que ter muita cautela. A gente precisa ter muito cuidado.
Eles usam, esse é um dos textos que é utilizado para defender algo chamado estado intermediário. Alguém já ouviu falar disso? Tem algumas igrejas cristãs, algumas igrejas que defendem essa posição do estado intermediário. E o que é o estado intermediário? Pode tirar, meu amado? E o que é o estado intermediário? O estado intermediário seria, na visão dos amilenistas, o momento em que o crente morre, e aí, quando o crente morre, ele entra num estado intermediário. Quando o crente morre, ele entra no estado intermediário. E aí o texto mostra que este estado intermediário, né, como fala aqui, escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, ou seja, o crente que morre no Senhor, descansarão dos seus trabalhos. Ou seja, esse estado intermediário é o estado de descanso. É o estado que o crente entra para o descanso. E ali ele permanece, nesse estado de descanso, nesse estado intermediário. E aí, meus amados, a gente precisa ter um cuidado muito grande com relação a isso. Para não confundir esse descanso que a Bíblia está falando com relação ao momento em que o Senhor traz realmente um alívio de todas as coisas. E a gente não pode confundir com o momento em que o crente, quando morre, ele vai para um local chamado paraíso. O crente, quando morre, ele vai realmente para um local chamado paraíso. Vocês lembram quando Jesus Cristo estava sendo crucificado? Vocês lembram? Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, aí tinha um ladrão do lado dele. Tinham dois ladrões, né? Tinha um que estava perturbando Jesus. Estava, você não é o Cristo? Então faz isso. Então salva a ti mesmo e salva nós também. Tarará, isso e aquilo outro. Estava zombando de Jesus. Estava zombando. O que o outro do outro lado fala? Cala a boca. Nós estamos aqui porque a gente merece. Ele está aqui, ele não fez nada para estar aqui. Vocês lembram disso? E aí o que esse ladrão fala? Ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus Cristo fala? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Quando o crente morre, ele vai para um local, está com o Senhor no paraíso. Amém? Esse local que é chamado pelo Senhor de paraíso, ele também é conhecido como seio de pai Abraão, que é relatado também por Jesus Cristo. O local, olha a importância de Abraão, meus amados. Existe um local que tem o nome de Abraão, seio de pai Abraão. E Jesus Cristo retrata esse local. E não é parábola, porque Jesus Cristo usa nomes próprios. Então, no momento que Jesus Cristo está falando de nomes próprios, Jesus Cristo não está falando de parábola. Jesus Cristo fala: morreu um pobre chamado Lázaro. E morreu um rico. Jesus não menciona o nome do rico. O pobre, Jesus Cristo menciona o nome. Porque esse tem importância para Jesus, amém? E qual a importância dele?
Porque ele servia ao Senhor Jesus, porque ele servia a Deus. E aí morreu um rico e morreu um pobre. O pobre chamava Lázaro. O pobre vai para um local chamado Seio de Pai Abraão. E o rico vai para outro local. E o rico vê, e o rico está passando por um sofrimento ali muito grande, né? O local é quente. E é de sofrimento. Ele fala, permita que pelo menos Lázaro molhe, joga uma aguinha aqui, ó, para me refrescar. Está muito quente. E o que o Senhor responde? Quem está ali não pode passar para cá, quem está aqui não pode passar para lá. Eu acho que é mais angustiante ainda. Porque você imagina quem está lá embaixo, está vendo tudo que está acontecendo lá em cima, está vendo que tudo está sendo bênção lá em cima, e que não pode alcançar nada daquilo, por causa das coisas que fez. É bem interessante isso. Mas quando o crente morre, ele vai para esse local chamado Seio de Pai Abraão, ele vai para esse local chamado paraíso, ele fica lá, já com o Senhor. Amém? Então não existe esse estado intermediário. A gente precisa ter muito cuidado na interpretação da palavra do Senhor. Texto fora do contexto. Se a gente pegar somente esse texto de Apocalipse 14, versículo 13, aí vai imaginar que realmente existe um estado intermediário. Mas a gente precisa analisar todo o texto. Viu, meus amados? Amém?